Estamos de volta com as nossas reflexões espíritas e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é a aparição tangível ou materialização de espíritos. É exatamente o que nós vamos refletir aqui. O movimento espírita, ele, de modo geral, ele não teve acesso por várias circunstâncias ao texto integral de Allan Kardec em suas obras. Allan Kardec publicou 22 obras, levando-se em consideração o catálogo racional para a publicação de uma biblioteca espírita. E então, o que acontece? Muitos termos, muitos conhecimentos foram importados de várias tradições religiosas, de várias ilações. Hoje nós vamos discutir do ponto de vista conceitual qual é a influência da palavra materialização dos espíritos em relação à palavra utilizada por Kardec e pelos espíritos aparição tangível. Os espíritos se materializam, isto é, eles conseguem fazer com que o perispírito se torne exatamente um corpo, como um corpo de um encarnado? Então é isso que nós vamos discutir. Existe materialização de espíritos? É exatamente o que nós vamos fazer, ok? Então vamos começar aqui com alguns textos que eu também já vi algumas pessoas falando, como esse. Algumas pessoas falam que o fenômeno de materialização ele só pode ocorrer no escuro. Por quê? Porque, segundo alguns, a luz queimaria o ectoplasma. Ectoplasma é um termo usado pelo Charles Richer. E a luz queimaria esse ectoplasma, então inviabilizaria a questão da materialização. Mas vamos ver aqui, o Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Vamos lá. A maioria das perguntas estão no Livro dos Médiuns. Por que é que as aparições se dão de preferência à noite? Não indica isso que elas são efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Olha a resposta do espírito. Elas se dão à noite por quê? Pela mesma razão, porque vedes durante a noite as estrelas e não as divisais em pleno dia. Então é uma questão de ótica e não de que a luz queima ectoplasma. Olha lá, o espírito continua. A grande claridade pode apagar uma aparição ligeira, mas errôneo supor que a noite tenha qualquer coisa com isso. Inquiri-os que têm tido visões e verificareis que são em maior número os que tiveram de dia. Então ele está dizendo o seguinte, que essas aparições, a maioria dos casos, quando não é uma aparição completa e tangível, é que, na verdade, é um médium vidente que está vendo. Então ele consegue ver de dia e de noite. E que as aparições tênues ou incompletas, a luz, ela inviabiliza que você veja de uma forma mais plena. Assim como no céu de dia, as estrelas lá estão. Por que não vemos? Porque a intensidade do brilho do sol ofusca a nossa visão. Mas a luz das estrelas continua chegando a nós da mesma forma. A mesma coisa acontece aqui. Então as aparições, elas não são vistas com mais facilidade durante o dia. Por quê? Por causa da influência da luminosidade ou da luz ou do dia. Tudo bem? Então essa ideia de queimar ectoplasma já está totalmente abandonada. É interessante que algumas pessoas falam como se o Kardec nem tivesse tocado no assunto. É falta de um estudo mais aprofundado. Então, e a aparição? Notem que Allan Kardec, como um grande especialista em física, um grande especialista em química, um grande especialista em biologia e um grande especialista em lógica,
nunca usou a expressão ou a palavra materialização no que significa no referente a espírito. Ao contrário, os seus argumentos é para mostrar que isso não existe e nós vamos provar aqui nesse vídeo, ok? Então, por isso que o Kardec sempre vai usar a expressão aparição e vai explicar por que é aparição. Vamos lá. Pode-se provar a aparição dos espíritos? E isso em algumas vezes é possível, porém muito raramente. A aparição é quase sempre espontânea. Para que alguém veja os espíritos, precisa ser dotado de faculdade especial. Então, de modo geral, quem vê são os médiuns, né? Essa é a regra. A exceção da regra, isso é, o caso particular do particular, são as aparições onde as pessoas podem até tocar. Vamos lá. Podem os espíritos tornar visíveis sobre outra aparência que não a forma humana? A forma humana é a forma normal. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas sempre como um tipo humano. Aqui, para evitar também a fantasia, né? A imaginação. A mente é capaz de imaginar coisas terríveis e coisas, vamos dizer assim, mitológicas. Então, naturalmente, os espíritos aqui apenas para tentar tirar de nós já a tendência a gente querer ver espírito em tudo quanto é coisa. Não pode manifestar-se sobre a forma de chama, pode produzir chamas. Olha lá, o espírito não vai ser a chama, ele vai produzir a chama, como todos os outros efeitos, para atestar a sua presença. Mas não são os próprios espíritos que assim parece. A chama não passa muitas vezes de uma miragem ou de uma emanação do perispírito. Em todo caso, nunca é mais do que uma parcela desse. O perispírito não se mostra integralmente nas visões. O perispírito não se mostra integralmente nas visões. Então, fique claro para todos. Vamos entender essas coisas de forma mais profunda. Também no Livro dos Médiuns, olha lá. O espírito que quer ou pode fazer-se visível reveste-se, às vezes, uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido. Olha o que o Kardec usa aqui. Todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de causar completa ilusão. Então não é um corpo como o nosso, é apenas uma aparência, uma simulação, a dar a crer aos que observam a aparição, que tem diante de si um corpo corpóreo. Olha lá, a aparição de um corpo corpóreo vai dar a aparência, vai dar a ilusão que é um corpo, mas não é um corpo. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode se tornar real, isto é, pode se tornar ao observador, ele pode tocar, ele pode apalpar, ele pode sentir, né, ali na aparição. A mesma resistência, e eles podem até simular o calor, como num corpo vivo, ele vai simular o calor, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Por que ela se desvanece com a rapidez do relâmpago? Porque não é um corpo como o nosso, então é apenas uma aparência, ok? Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença dos espíritos, mas também pelo sentido tátil. Aqui já é uma aparição tangível, onde ele pode simular o calor, pode simular um batimento para quem toca ali naquela aparição, pode simular várias coisas, a textura, mas é tudo apenas uma aparência, uma questão exterior, ok? Kardec continua, vamos prestando atenção. Os fatos de aparição tangíveis são os mais raros, porém,
os que se têm dado nestes últimos tempos pela influência de alguns médios de grande poder e absolutamente autêntico por testemunhas irrecusáveis, provam e explicam que a história refere acerca de pessoas que, depois de morta, se mostram com todas as aparências de realidade. Então a palavra aparência, a palavra simular, aparência, a palavra ilusão está sempre presente nas aparições, tangível ou não. Aí Kardec faz aqui uma questão interessante. A condensação. Aí ele traz uma informação importante. Preciso é que não se tome esta palavra na sua significação literal. Empregamo-la apenas por falta de outra, a título de comparação. Claro, a física não estava ainda tão avançada para que ele pudesse dar outras explicações. Então não é como uma condensação, porque se você fosse usando a lógica, se você pega a matéria que compõe o perispírito e fosse fazer uma condensação, não ia dar matéria suficiente para preencher uma ervilha, muito menos para preencher, talvez nem para preencher um grão de arroz, muito menos para preencher um corpo sólido. Então não há condensação. O que há é uma manipulação dos efeitos exteriores. Até a gente pode usar aí a questão do campo elétrico, depois a gente vai falar sobre isso, que tem uma capacidade muito alta para porque nós só tocamos as coisas por causa do campo elétrico. Quando fala campo elétrico, aí é claro, a gente está se sugerindo em relação ao eletromagnetismo de forma geral, mas a gente usa o campo elétrico para ficar mais claro e mais inteligível para todo mundo. Podemos aprender esse efeito atentando no vapor que passa de invisibilidade para o estado brumoso e depois volta para o estado líquido, em seguida ao sólido e vice-versa. Claro que aí, quando ele fala isso, ele está falando da questão da matéria mesmo, mas é apenas para a pessoa entender que é uma analogia, e ele mesmo já explica que é uma analogia fraca. Por que é uma analogia fraca? Porque não há condensação no sentido literal da palavra, né? Continua ele. Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como se dá com os nossos gases. Quando o espírito nos aparece, pôs seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Então, o espírito é que, com a influência da doação material dos médios, consegue fazer com que o seu perispírito fique visível, ok? Uma coisa interessante que, se fosse exatamente um corpo físico, o que aconteceria se alguém desse uma facada no espírito em estado de aparição tangível? Espirraria sangue, porque teria um coração batendo, teria sangue, etc. Por que isso não acontece? Porque é apenas uma aparição. Então, 121. Tem, pois, dois corpos, o indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes, mas desses dois corpos, um somente é real, o outro é simples aparência. Então aqui ele está falando da bicorporeidade, quando uma pessoa deixa o corpo inerte e o espírito vai a outro lugar e lá tem uma aparição. Essa aparição nesse outro lugar pode ser tangível ou não, né? Então, só que o outro corpo não é real, é uma simples aparência. Olha esta reflexão importante. Daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser matado. Lembra que eu falei do sangue, né? Que uma pessoa der uma punhalada numa aparição e ia espirrar sangue. Se fosse um corpo real, ia espirrar sangue. Então, não poderia ser matado. Por quê? Porque não é orgânico, não é formado de carne e osso.
desapareceria no momento em que quisessem matar. Então, simples assim. A palavra agênere, o que é agênere? Agênere é o ser não gerado, que também seria uma aparição. Agênere, do grego, gerar, que não foi gerado. Modalidade da aparição tangível, estado de certos espíritos quando temporariamente revestem a forma de uma pessoa viva, ao ponto de produzirem ilusão completa. Então, isso está no vocabulário espírita. Então, a pessoa tem uma ilusão completa de se tratar um ser humano, mas não é um ser humano. É apenas uma modalidade de aparição tangível. Resta-nos falar do singular fenômeno dos agêneres, que, por muito extraordinário que pareça à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Porém, como explicamos na Revista Espírita de 1859, julgamos inútil tratar dele aqui pormenorizadamente. Diremos tão somente que é uma variedade da aparição tangível, e o estado de certos espíritos não podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, ao ponto de causar completa ilusão. Outra questão, como foi citada na Revista Espírita, nessas mãos havia carne, pele, ossos, unhas reais? Evidentemente não. Não era senão aparência, mas tal que produzia um efeito de realidade. Se um espírito tem o poder de tornar uma parte qualquer de seu corpo visível e palpável, não há razão que não possa ser do mesmo modo com os outros órgãos. Então, tem unha, tem ossos, tem pele, tem carne? Não tem. Revista Espírita também. Raros ou não, basta que sejam possíveis para merecerem atenção, que ocorreria tomando semelhante por ser um homem comum. Se lhe fizesse um ferimento mortal, seria morto? Olha a resposta dos espíritos. Desapareceria subitamente, como o jovem de Londres, que é um caso relatado na Revista Espírita. Livro dos Médiuns, capítulo 8, item 166. Até então, não se tratara senão de imagens ou aparências. Vimos perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido se desvanece qual sombra. Aqui, em relação à escrita direta, em oposição à questão da criação de objetos sólidos e da possível materialização. Porque a escrita direta, você consegue criar alguns objetos que ficam permanentes, mas são objetos ínfimos, ao ponto de poder criar ali uma quantidade, infinitesimal de grafite ou de alguma coisa que possa fazer com que fique aparecendo alguma coisa escrita. E mesmo isso é incipiente, não vai ter textos e parágrafos escritos, porque demandaria também muita matéria. Isso, uma quantidade de matéria para escrever algumas frases, né? Então imagine se fosse possível uma materialização. Olha só, preste atenção. Tem eles necessidade real de se alimentar? Não. Por que eles não têm? O corpo não é um corpo real, é uma aparência. Perguntou-se se o Conde de Saint-Germain não pertenceria à categoria dos agêneres. Olha o que São Luís responde: não. Saint-Germain era um hábil mistificador, então ele era um velhaco.
Então, todas essas teorias que foram criadas em torno de Saint-Germain, de que ele tinha vivido séculos e que ele era um agênere, foi tudo forjado por ele mesmo. Ele era um falsário, ele era um mistificador. Então, isso é um outro problema, né? Agora, o grande problema é que o pensamento mágico, ele explica tudo com facilidade. Então, quando a gente fala lá, olha, é impossível você pegar a matéria, condensar, criar as coisas para poder fazer um corpo sólido. Mas no pensamento isso é fácil, é só você simplesmente reunir a matéria e juntar. Só que isso é pensamento mágico, isso não é ciência espírita, isso não é ciência material, isso é fantasia, ok? Um exemplo, olha lá. Os objetos que pela vontade do espírito se tornam tangíveis, poderia permanecer com esse caráter e tornar-se de uso? Olha só, aquilo que os espíritos conseguem criar, poderia ficar perene, isso é, para sempre? A resposta, e isso poderia dar-se, mas não se faz, está fora das leis. Por que fora das leis? Nós vamos ver algumas coisas aqui, mas porque para se fazer isso demanda uma questão, um gasto de energia absurdo. Então, os espíritos não fazem isso. Olha só que coisa interessante. Consequência daquela outra pergunta. Pois que a matéria de que se serve o espírito carece de persistência, como é que não desaparecem os traços da escrita direta? Lembra que eu estava falando? Peraí, se uma criação ela desvanece, por que a escrita direta não desvanece? É aquilo que ele estava falando. E olha o que o espírito vai responder. Não faça jogo de palavra. Cuidado, né? Você acha que está me pegando por uma contradição? Não. Não empreguei o termo nunca. Trata-se de um objeto volumoso. Olha só a diferença. Então, exemplo, para você criar a quantidade de matéria que você precisa para fazer a escrita direta é uma coisa. A quantidade de matéria que você precisa para fazer um lápis é infinitamente maior. Então, essa é a questão. Ao passo que aqui se trata de sinais que, por ser útil conservá-los, são conservados. O que quis dizer foi que os objetos assim compostos pelos espíritos não poderia tornar-se objeto de uso comum por não haver neles realmente agregação da matéria. Então, para você trazer a quantidade de energia, de ligação, de você formar e trazer a agregação da matéria é algo muito dispendioso. Para alguns caracteres muito incipientes você consegue, mas para um objeto muito volumoso é um trabalho hercúleo que não vale a pena, como nos vossos corpos sólidos. Então, essa é a questão interessante. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária subordinada à sua vontade ou uma necessidade que ele experimenta. Poderia fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, ao certo de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências de realidade, isto é, tornar-se momentaneamente visíveis até tangíveis. A formação, porém não criação. Então, você forma aquela aparência, mas não tem um objeto ali. Então, exemplo, um rádio. Eles podem formar uma aparência de rádio. Você olha, vê, parece que é um rádio, mas dentro não tem nada. Dentro não tem nada. Tem a aparência de rádio, pode ter um som de rádio, mas dentro do rádio não tem nada. É só exterior. Atento que do nada o espírito nada pode tirar. Olha lá. Então, ele não precisaria de toda a matéria que constitui um rádio. Por quê? Porque ele só precisa formar uma aparência exterior, mais nada. Aí o que acontece? Grandes espíritas, com o fito de adequar suas linguagens às academias, se valeram de termos que diferenciam da doutrina espírita, trazendo confusão de ordens e erros conceituais. Então, querendo usar a expressão
materialização, como alguns também usaram a expressão o pensamento é matéria. Isso é um erro de lógica, isso é um erro conceitual, isso é um erro filosófico em relação à doutrina espírita. Dizer que pensamento é matéria, assim como dizer que o espírito se materializa. Não há materialização de espíritos, porque o espírito não pode se materializar. O perispírito dele não tem matéria suficiente para formar um corpo de carne e osso. Ele só forma uma aparência exterior. Vamos lá. Revista Espírita de 1866. De qualquer maneira que se opere a modificação atômica do fluido, não há coesão como nos corpos materiais. Eu estou sendo repetitivo, mas é porque as pessoas, o pensamento mágico, ele insiste em querer acreditar na fantasia. A aparência se forma instantaneamente e se dissipa do mesmo modo, o que explica as aparições e os desaparecimentos súbitos. Sendo as aparições o produto do fluido material invisível, torna-se invisível em consequência de uma mudança momentânea de sua constituição molecular. Lembra que eu estava falando do campo elétrico. Você, com campo elétrico, você consegue fazer com que as coisas fiquem táteis. É por isso que nós não caímos no centro da Terra, por causa do campo elétrico formado pela matéria que está nos nossos pés, né? Não são mais sobrenaturais do que os vapores tornados alternativamente visíveis ou invisíveis pela condensação ou pela rarefação. Citamos o vapor como ponto de comparação, sem pretender que haja semelhança da causa e de efeito. Kardec era muito preciso nas suas considerações. E eu estava falando em relação à questão da força do campo elétrico. A gravidade nos atrai. Por que nós não caímos no centro da Terra? Porque existe uma repulsão elétrica dos nossos pés com o solo. E essa repulsão elétrica, ela é 10 a 39 vezes maior do que a força gravitacional. Olha só o quanto que a força elétrica é maior do que a força gravitacional. São todos esses zeros aí, ó, que vocês estão vendo. 39 zeros. É um número absurdo, né? São bilhões de bilhões. É uma coisa altamente inimaginável, incomparável. A outra coisa interessante, quando você cria um objeto, você tem... O que é fazer? Criar um objeto ao ponto de você criar o estado de agregação. Isso tem um dispêndio de energia absurdo. Um exemplo... Para você fundir dois átomos de hidrogênio e você formar um átomo de hidrogênio 2, você libera um pósitron, um neutrino e mais uma quantidade de energia. Então, quando você funde um objeto, libera energia. Quando você quebra esse objeto, libera energia também. Imagina a quantidade que você precisaria. Um átomo. Você pegando 2 átomos de hidrogênio, né? Então, na colisão de 2 núcleos de deutério, formando um núcleo de hélio, né, mais um nêutron, libera uma quantidade de energia grande também. Então, sempre que você tem a fusão de 2 elementos, há uma liberação de energia. Isso acontece no Sol, por isso que nós recebemos a energia do Sol, porque ele está sempre fundindo os elementos. Olha a quantidade de energia que libera o Sol. Então, ó, presta atenção, 1 grama de hidrogênio tem aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, são esses números todos aí, com esses números todos de zero de átomos. Agora, você viu a quantidade de energia em mega electrovolt para a fusão de 2. Agora imagina para você fundir 1 grama de hidrogênio. Olha a quantidade de átomos. Agora você pega isso e multiplica pela quantidade de átomos que tem um corpo humano. Isso é inimaginável.
Por isso que ele fala que está fora das leis, porque isso não vale a pena. Para quê? Então, olha lá, quando você, aqui já é o caso contrário, para você libertar um elétron, você gasta uma quantidade de energia. Mas os elétrons das camadas mais interiores, você vai precisar de mais energia, cada vez mais energia. Depois, para você desagregar o núcleo, precisa de mais energia e mais energia, assim vai. Ah, mas ele pode simplesmente desagregar os elétrons e passar com o núcleo. Lembra lá com a titia Teteia lá no ensino médio, né? Um núcleo de hélio, ele não passa numa folha de papel. Então, fica difícil. Então teria que desagregar o núcleo também. Aí é uma quantidade muito maior. Olha quanto de absurdo que a gente precisa, né? Olha aqui. O trítio e o deutério fundindo, dando hélio. Libera um nêutron, libera energia. Isso tudo é catalogado, gente. Então, não adianta você querer distorcer a realidade. O corpo humano é formado de aproximadamente 7 octilhões de átomos e possui aproximadamente 10 trilhões de células. Então, eles teriam que fundir os átomos, depois fundir as organelas, depois fundir as células, depois criar os tecidos, depois criar os líquidos, os hormônios, todas essas coisas. É muita fantasia, ok? Criar as proteínas, os carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, etc. Sem contar os micro-organismos, que o nosso corpo também tem micro-organismos. Aí você teria que fundir, criar todo o sistema circulatório, depois criar todo o sistema nervoso, todo o sistema muscular, todos os ossos. Então, gente, por favor, não existe materialização de espírito. Os espíritos não gastariam toda essa energia, todo esse trabalho para fazer uma atividade que eles poderiam fazer simplesmente apenas utilizando a doação fluídica do médium. Mais nada. Tudo bem? Agora vamos para a segunda parte. Tá longo, Vamos para a segunda parte agora. Vamos analisar algumas imagens de materialização que foram buscadas. Presta atenção, o objetivo aqui não é querer dizer se é verdadeiro ou falso. Vamos partir do princípio, a priori, apenas por análise, de que essas imagens são verdadeiras. Apenas para a gente entender muito bem, mais ou menos, o processo, ok? O objetivo não é querer dizer se é ou se não é. Vamos partir do princípio a priori que é, e depois a gente vai analisar. Então vamos lá. Aqui o médium doando ali o fluido vital e formando o espírito do Padre Isabel. Uma coisa interessante. Se você mostrasse uma foto dessa hoje em dia, isso aí não convence nem criança. Acho que uma criança de 5 anos não ficaria convencido com isso. Ela vai dizer, tio, isso aí é Photoshop. Isso aí isso aí está formando um espírito. Claramente você vê a volta ali, que isso é uma imagem. Eles poderiam formar uma imagem do Padre Isabel? Poderia. Agora, de Padre Isabel, isso aí está infinitamente longe. Isso aí está formando o quê? Uma imagem. Uma aparência de uma fotografia dele. Não é nem ele. E se alguém for analisar, com certeza vai dizer que isso aí é uma montagem. Não estou dizendo que não é. Mas isso aí, acho que 99,9% vai dizer que isso é uma montagem. Aqui outra coisa, mostrando rostos minúsculos, entre os quais o falecido Arthur Conan Doyle. Também, isso aí não é não seria um corpo real. E mesmo assim, também você pode dizer que isso aí é Photoshop. Tem ali uma caveira, tem uma outra imagem ali, mas o que é isso, gente? Olha o tamanho, olha as proporções. Isso é materialização? Não é materialização de nada.
Isso aí, se for, é uma aparência de alguma imagem, né? E eu também não usaria isso aí como um objetivo de convencer ninguém. Aqui uma coisa interessante, né? Um busto pairando no ar. Aqui já tem mais parecendo um ser. Mesmo assim, alguém pode dizer que é montagem. Mas você vê que a parte de baixo não está completa. Isso também era muito comum. Kardec relata isso. O espírito materializa o busto, olha lá. Então, não é uma materialização, isso é uma aparição, isso aí é uma... né? Se for. Esse aí, então, muito fraco, parece um desenho que alguém botou ali atrás, um pano. Que isso? Sei lá. Isso aí realmente daria cadeia, né? Como deu para muita gente. Aqui o Francisco Xavier com uma imagem. Agora olha só uma reflexão que a gente tem que fazer. Por que o véu? Se os agêneres aparecem sem véu, por que o véu? A única coisa que o véu vai proporcionar aí é que alguém vai dizer que alguém está fantasiado ali dentro. Por que não se mostra? Essa é uma questão fundamental, né? Essa é a questão que a gente... Outra vez, de véu também. Por que de véu? Por que de véu? Olha aqui. Aqui sim. Ali é um texto, né? Isso é a literatura. Eu peguei a imagem da internet. Então, materialização obtida em São Paulo pelo Dr. Carlos de Castro com o médium Mirabelli. Talvez seja essa do meio ali. Aqui já tem uma aparência de um ser. Apesar de não dar para ver os olhos, não tem véu. Então, é muito mais fácil você tentar descobrir quem seria esse ser, você mostrar uma veracidade, do que simplesmente aparecer alguém envolto a véus, né? Então aqui já tem uma aparência, mas mesmo assim, se você der uma facada ali, desaparece. Por quê? Porque não tem carne, não tem osso, não tem sangue, não tem fluidos, ok? Isso é uma aparição, né? Como eu falei, né? Questão problema. Se existem aparições tão perfeitas ao ponto de confundir os encarnados, por que essas registradas não mostram os rostos como nos casos dos agêneres? É uma questão a se pensar. Okay? Vamos dar desculpas? Podem dar muitas desculpas. Se aparece num caso, por que não aparece no outro? Olha só outra coisa interessante. Quanto à roupa, ela se compõe, olha o que o Kardec diz, ou mais comumente de uma roupagem que termina em uma longa túnica flutuante. Pelo menos é a aparência de uns espíritos superiores que nada conservam das coisas terrestres. Mas os espíritos vulgares, aqueles que se conheceram, quase sempre têm a roupa que tinham no último período de vida. Olha só que interessante, aqui não mostra um dedo, não mostra um rosto, não mostra nada. Isso aqui, né, não serve nem à prova, talvez só para quem está no recinto, que não, se você fechar o recinto, fizer todas as medidas ali e aparecer isso aí, você consegue mostrar que foi. Mas para quem está vendo externamente, não vai acreditar de jeito nenhum. O médium está atrás da cortina, tá? Uma coisa notável, diz Kardec lá no estudo sobre os espíritos glóbulos, é que, a menos de circunstâncias particulares, as partes menos desenhadas geralmente são os membros inferiores, viu lá o do busto? Ao passo que a cabeça e os peitos e os braços são sempre nitidamente traçados. Por quê? Porque não é um agênere, não é uma aparição completa. De modo geral, é uma aparição parcial. Aqui já temos uma aparição completa, como nos agêneres. Olha lá, Kate King, com o físico ganhador do prêmio Nobel, se eu não me engano, William Crookes. Olha lá, aqui a foto dela viva e o espírito depois de morto. Você tem como comparar
Aqui você vê os braços, ele toca os braços, você vê o rosto com nitidez. Agora a parte de baixo você já vê como distorcido, né? E lá atrás é o William Crookes. E aqui eu não sei quem é, mas lá atrás é o William Crookes, né? Então isso pode ser o médium aqui. Aqui você vê que tem realmente uma aparência, mas não é uma materialização, isso é uma aparência. Então, gente, a gente tem que observar essas coisas. Não existe materialização de espírito, porque o espírito não pode fundir um corpo real. Para que um corpo real pudesse, o médium pudesse doar fluido ao ponto de criar um corpo real, ele teria que tirar toda a matéria do seu corpo e doar para o outro. Então ele se desmaterializaria, que também não é possível. Então, mas isso é um outro assunto. Então, gente, não existe materialização de espíritos.